Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Você acredita que você nasceu para sofrer? Você acredita que uma energia, uma força, Deus, criaria alguém no intuito de fazê-lo sofrer? Não, né? Então ninguém nasce para sofrer, ninguém. Todos nós nascemos para vencer. Fato é que todas as dificuldades são superadas. Agora, leve-se o tempo que precisar. Isso é a beleza da vida, a riqueza, a presença de Deus, possibilitando cada um, dentro do próprio tempo, vencer. Dentro do seu tempo. Não há imposição. Não, você vai nascer para sofrer porque eu quero. Porque você é merecedor do sofrimento. Não, não existe isso. Dentro das leis espirituais, que são leis pautadas no amor, todos nós nascemos no intuito de melhorar, de crescer, de evoluir. E a evolução, ela está vinculada às superações. Nós precisamos nos superar. E o que é superar, se não vencer? Agora, existe aqueles que têm consciência e vencem em um tempo mais breve. Existe aqueles que, sem consciência, continua a reclamar, continua a se prejudicar, não quer mudar, quer continuar sendo o que é, mas quer que a vida melhore. Então, estas pessoas levam mais tempo para perceber que o que ele precisa é fazer uma reforma íntima. Reforma íntima. Todos nós, seres humanos, precisamos nos reformar. E aí as situações que vivemos, elas vão sim, de fato, nos lapidando, nos fazendo entender que não adianta correr porque é necessário se reformar. Não adianta correr. Você pode adiar, mas lá adiante a vida vai começar, pelas ações de adiamento da sua parte, te fazer voltar à sua evolução. Então, gente, você não nasceu para sofrer. Você nasceu para vencer. Acredite nisso. Acredite em sua força. Acredite em sua força, porque ela não te falta. Mas você precisa acreditar nela. Você sabe quando você tem um verdadeiro poder na mão, só que você não sabe, então você não usa, porque você não sabe. A partir do momento em que você descobre que você tem esse poder, aí sim. Imagina você com o poder de tocar nas coisas e virar ouro. Poxa, isso é maravilhoso. Ixi, eu ia pagar as minhas contas, eu ia ajudar muita gente, eu ia fazer muito, porque eu tenho o poder de tocar nas coisas e as coisas virarem ouro. E se eu disser para você que você tem esse poder? Ah, que besteira, isso aí é ilusão, fantasia, história da carochinha. Ué, porque uns têm? Tem gente que tudo que ele se envolve, ele consegue fazer progredir. Isso não é fazer virar ouro? Não é fazer com uma coisa, um comércio simplesinho, essa pessoa começa a se envolver e fazer que aquele comércio pequeno, simples, torne-se uma grande empresa? É tocar e virar ouro. E todos nós podemos, sim. Podemos. Mas precisa descobrir esse poder em você. Ele começa quando você acredita nisso. Se você achar que é uma bobagem, tá bom, não tem problema não, você tem todo o direito. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Hoje é quinta-feira, atendimento aqui no Templo Maria Santíssima é com a corrente dos espíritos que nos auxiliam na saúde. Então vamos orar. Como sempre fazemos no amanhecer de cada dia, nós dizemos: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos a paz, a sabedoria e também a força. Queremos, Senhor, hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão
e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão bem em cada um deles. Fecha, Senhor, os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que possamos, pelos atos de honestidade e verdade, revelar que existe sim, existe o bem. E esse bem chama-se Deus. Revelar Deus é isso. Sabe, quando você faz alguma coisa para uma pessoa necessitada, ela no fundo da alma, ela começa a ter esperança em um Deus que para ela já tinha morrido. Então, este ato de caridade é o que essa prece nos faz pedir a Deus, que saibamos revelar Deus às pessoas, não pelas palavras, mas sim pelas ações que tomamos. Revelar Deus não é você ficar falando, pregando e pregando. Revelar Deus é isso, é você demonstrar que existe esperança quando você proporciona esperança. Que possamos fazer isso no dia de hoje. Bom, passamos a palavra à espiritualidade, que hoje é representada por Pablo Hernando. Sempre la graça a Deus. Pede com fé tu recebe. Pede com verdade, que tudo se acerta. A mudança é a chave certeira, a chave mestra daquilo que tu precisa fazer em tua vida, para que tu consigas apaziguar os medos, afastar os melindres e acreditar na força que tu tem na tua alma. Ninguém nasce para sofrer, ninguém reencarna para viver tristezas, desilusões, desapontamentos. A misericórdia de Deus vem para te ensinar a se fortalecer, se entender e, acima de tudo, perdoar quem está à tua volta. Por isso que os Espíritos de Deus se manifestam, por isso que as palavras de Deus são trazidas, repetidas, para que os homens tenham paz, para que os homens possam se melhorar, para que, com o passar do tempo, não venham pronunciar palavras tristes, dizendo que não tiveram as oportunidades. Todos os seres são iguais. Às vezes, as condições financeiras, físicas, ou até mesmo intelectual de cada um, é herança do que tu foi no passado apenas. Não tem privilégios, é apenas a tua essência que está ali apresentando hoje. Não é que tu é menos ou mais favorecido, menos ou mais inteligente, não. É a oportunidade que tu tem que ter para evoluir, para crescer. Aqueles que buscam isso a todo tempo, sem um mínimo de esforço intelectual, acadêmico, amoroso, sempre ficará à mercê de quem? Das sombras.
Porque a sombra vai se aproximar dessa pessoa, desse espírito, fomentando aquilo de mais triste que ele tem na alma, os erros que ele cometeu. Mas se quando tu começa a trocar os teus pares, os teus amigos, começa a colocar em prática o Evangelho do Cristo, tu começa a cuidar da tua saúde mental e espiritual, tu começa a sabotar aquilo que tu é, pode ver, tua vida começa a mudar. Tu começa a prosperar, tu começa a ter mais alegria na tua vida, tu começa a parar de reclamar das coisas e tu começa a melhorar a tua essência espiritual. Muitas vezes, quando tu recebe um não, tu se revolta. Igual um ninho. Tu corrige. Qual é a primeira reação que ele faz? Chora, esperneia, reclama. Mas tu tem que corrigir. Porque tudo que tu dá gratuitamente, de mão beijada, como alguns dizem, não se tem valor. Não sabe o esforço que tem para conseguir as coisas, de se obter as coisas. Para você construir um império, tu leva uma vida inteira. Mas para esse império ruir, basta um dia. O império que tu tem que ter é o conhecimento que você é. Não é riqueza material, não é poder, não é luxúria, nada disso. É a capacidade que tu tem de aprender. A riqueza não pesa. A riqueza nunca é um fardo. A riqueza é a chave mestra para quê? Tu possa abrir as portas e tu possa ser feliz. Por isso que esses gitanos vêm até vocês. Esses amigos espirituais vêm, sem nada em troca a pedir. Apenas que vocês melhorem. Que vocês coloquem na vida de vocês os ensinamentos do Cristo. Aqueles que andam com Cristo nunca estão a perigo. Nunca estão perdidos, desnorteados. Infelizmente, as informações que são trazidas, muitos pelos líderes religiosos, por aqueles que têm uma opinião acertada, muitas vezes é destilada com vontade de poder, para que não perca os rebanhos, para que ainda coloque as pessoas o medo. Se tu vai ao médico, e esse médico diz a você, não tem cura, o que tu vai fazer? Tu vai entender que aquilo ali é uma sentença de morte? Acabou? Ou tu tem que se espiritualizar, cuidar de você e pedir a intervenção de quem pode te ajudar pela tua cura? Quando o palestrante disse, saca as tuas águas, mentaliza ali a tua força. Tu acredita que essa água é capaz de te curar? Tu acredita que uma saliva umedecida na argila pode te trazer a enxergar novamente? Tudo o que eu estou a dizer, tudo o que ele disse, foi o Cristo que disse. Ele que fez. E ele diz ainda, cada um de los seres sois deuses. Todos os seres são a imagem e semelhança de Deus. Se tu duvida disso, tu não acredita no Cristo. Tu não acredita nessa força que tu tens. Claro que essa força está adormecida. Precisa ser despertada. E como se faz? Caridade, amor e respeito ao próximo. Ame uns aos outros. Como esse ser maravilhoso amou vocês. E ama vocês. Todo dia ele vai à tua casa. Todo dia ele dá a oportunidade para que tu abra os teus olhos.
te faz levantar de uma cama, faz força para que tu possa ir para tuas pelejas. Claro que cada um tem a sua, mas o mais importante, e a única opção que tu tem que descartar da tua vida, que tu é incapaz, que tu não consegue. A opção que tu vai escolher em desistir não pode fazer parte. Porque eu lhe garanto, se tu desistir, quando tu vir para o lado de cá, tu vai olhar para trás e vai ver a oportunidade que tu lançou às sombras. Aí tu vai entender que as ordens espirituais respeitam ciclos naturais, com disciplina e equilíbrio. Não é querer reencarnar, há todo um processo, todo um planejamento que envolve muitos e muitos espíritos. A começar pelos teus pais. Se eles vão acertar novamente, que tu reencarne por eles. Seus filhos, teus companheiros, o teu patrão, teu professor. Para que tu cria essas condições kármicas e espirituais e comece a projetar a tua redenção espiritual. Tudo isso que eu estou a dizer é para que cada um entenda que as dificuldades que enfrentam não são punitivas, não são castigos, são trampolins de evolução espiritual, seja ela de qualquer ordem, espiritual, financeira, saúde. Para alguns, o problema que enfrenta é o amor, compreensão de um filho, a necessidade de perdoar ou se fazer perdoar. Cada cá tem uma história, uma herança que carrega contigo sempre onde tu andas. Mas as próximas linhas da tua vida, a pena está na sua mão. É os teres que vão escrever. Os amigos podem ajudar, mas não podemos caminhar por vocês. Não podemos escrever por vocês. Muitos que de repente têm chances mais grandes de poder ajudar, não fazem. Porque ainda não se tocaram na alma da força que tem. Todas as missões serão cumpridas, mesmo que esse missionário não se ache preparado ou incapaz para tal feito. Esta casa é um exemplo. Começou com a manifestação de um espírito, mas todos nós já estávamos ali, preparando, cuidando, para que pudesse falar pelas bocas dos medianeiros, para que pudesse falar ao mundo a boa nova. Agora, novos trabalhadores vão aparecer. Para fazer o quê? Caridade. Para falar de amor. Para falar que o mundo não vai acabar amanhã. Para falar que não existe doenças. O mal está na tua mente. O mal está naquilo que tu pensa, o que tu fala. Se o teu coração está em paz, a paz prevalece. Se tu não deixa a maledicência enraizar na tua alma, o mal não tem força. Nenhuma magia mais poderosa do que o amor. Se tu tem um inimigo, se concilie com ele. Chama os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Se tu errou na tua vida, nunca esqueça o teu erro, mas começa a fazer o que é certo.
Talvez aquele teu erro seja irretratável, mas os teus acertos são benéficos para equilibrar essa balança. Se tu abortou, se tu traiu, se tu furtou, faça o bem. Se tu souber que alguém desencarnou dificilmente, faça caridade por essa pessoa, por esse espírito. Isso é caridade, gente. Mas muitos dizem ainda, graças a Deus que ele foi embora. Graças a Deus que ele desencarnou, que vai para aquele lugar. Lembra, tu também vai desencarnar. Lembra, tu também está tendo a tua oportunidade de redenção. Aproveita a chance, a oportunidade. Não espera vir para o lado de cá, para tu enxergar de verdade, não com os olhos humanos, mas com os olhos dos espíritos, a chance que tu perdeu. Muitos perderam as chances. Por isso que reencarnam muitas vezes. Às vezes, tu reencarna, vive 60, 70, 80 anos, para que tu diga a uma pessoa que tu ama. Para que tu diga a teu filho, não vou te abortar dessa vez. Companheiro, não vou te trair. Eu vou fazer o bem para essa doença não consumir meu corpo físico. É a compensação. Busque ela todo dia. Como todo dia nasce o sol, busca o teu sol. Garanto, tu serás mais feliz. Tu viverás mais em paz. Aí tu vai se enxergar e vai dizer, eu acho que eu não tenho problemas. Problema sou eu. Agora preciso dar-me a cuidar. Só isto. Que quando tu se cuida, tudo à tua volta começa a se iluminar. Tudo à tua volta começa a ser mais bonito. Aí tu não vê mais tristeza, tu não vê mais doença, e tu já se encontra-se em condições de ajudar, de arribar o caído. E se tu não sabe o que fazer, faça uma prece. Simples assim. As grandes obras do mundo começaram com a simplicidade. Aquele que é muito agitado, muito falador, fala muito e faz pouco. Os trabalhadores estão nas periferias. Ninguém vê, porque não chamam atenção. Como Cristo está em todos os lugares, e muitos nem vê, nem sentem, e ainda dizem que foram esquecidos por Ele. Faça da tua vida como exemplo do Cristo, de amor, sem ver a quem, sem interesses. Porque é isso que vale a pena, é isso que importa. E quando tu vir para o lado de cá, tu estarás feliz, preenchido. Não encontrarás sombras, medo. Não encontrará os teus algozes, porque tu se conciliou com eles. Tu perdoou eles. Tu fez-se perdoar. Pressuposto que vigilância e equilíbrio precisa ter, se revista sempre da humildade, não menospreze ninguém, para que vocês sejam felizes. Seja da inocência de uma criança, ou a sabedoria de um ancião,
respeite. Você irá transcorrer todas essas etapas. Feliz daquele que pode ofertar algo. Feliz daquele que pode servir quem precisa. Não ser servido. Tenha isso como meta na sua vida. Tenha isso para você. Estude. Estude. E transforme todo esse conhecimento em atitude. Em atitude. Aí, todos vocês terão forças para dissipar qualquer mal, qualquer sombra que esteja enfrentando na sua vida. Repito, ninguém reencarnou para sofrer. Tu reencarnaste para ser feliz. Reencarnou para fazer a sua luz brilhar. Que Deus bendiga. Muita graça. Não perder a fé. Não perder a fé em hipótese alguma. Acreditar sempre na força que trazemos em nós. Desistir não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção porque somos nós, criaturas infinitas. Somos é ruim, hein? Somos criaturas infinitas. Então, desistir não é uma opção. Lutar constantemente. Sabe, as duas palavras que não podemos esquecer, que começa com P, deve ser sempre lembrada. Quais são? Persistência e paciência. Persistência e paciência. Pacientemente, vamos dando passo a passo. Persistentemente, chegaremos onde queremos. Com certeza. Olha como o Cristo demonstrou a persistência e a paciência. Há 2000 anos ele ensinou a lei do amor e continua pacientemente trabalhando nos corações desta humanidade para que possamos viver esse amor. Paciência e persistência. Você quer alcançar? Quer alcançar os teus propósitos? Tenha paciência, mas siga firmemente. Procure cada vez mais conhecimento que vai te fortalecer naquilo que você quer e naquilo que você precisa fazer em prol dessa conquista. Acredite nisso. Bom, momento de estudarmos um pouco mais sobre mediunidade, comunicação com os mortos. Esse intercâmbio que sempre existiu e sempre existirá. Não existe separação entre os mundos. Sabe, Bezerra de Menezes vem nos falando sobre a era do homem espiritual, onde não haverá mais essa barreira que separa mortos e vivos. Não haverá mais. Olha, vivenciamos isso todos os dias dentro dessa casa. Todos os dias aqui, nesta programação, nesse programa específico, nós apresentamos a vocês as mensagens que vêm do plano superior. Os médiuns, eles são instrumentos para que esses espíritos possam falar e nós ouvirmos pelo sentido da intuição ou da audição. Mas quantos, ou melhor, todos nós, nos comunicamos pelo sentido da intuição? Todos nós. Quem é que não tem? É uma comunicação.
as barreiras caíram. Você pode totalmente falar com seus entes queridos. Tenha certeza. A única coisa que bloqueia é a sua própria descrença. Vamos lá? Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Somos todos filhos do mesmo Pai. Um Pai que não tem privilégios para com um nem para com o outro. Todos recebemos conforme o próprio merecimento. Quando se pede ao Pai o pão, Ele nunca nos daria pedra. Quando se pede o peixe, Ele nunca nos daria uma serpente. Ensinamentos que o Cristo nos traz, para que saibamos que tudo o que pedimos a Deus, Deus nos concede, pois nós, imperfeito que somos, quando um dos nossos filhos pede algo a nós, fazemos o que é possível e impossível para dar. O que pedimos, Senhor? Neste momento em que o Senhor nos reúne dentro desta casa, é que sejamos capazes de receber tudo quanto o Senhor tem a nos dar. Que saibamos valorizar cada uma de suas bênçãos. Que saibamos dar valor ao pouco, para que o Senhor nos oferte cada vez mais. Neste momento em que nos concentramos, para que se faça presente os seus servos, sabemos da nossa contribuição, a contribuição de todos nós em prol de uma melhora coletiva, pois a incorporação é a união de objetivos, é unir as forças em prol de uma melhora coletiva. A equipe espiritual, ela se faz presente. Nós, servos da vontade de Deus, desejamos incorporar a essa equipe, para que nem no mesmo objetivo todos possam receber. Por isso, Senhor, pedimos que se faça em nós a sua vontade. Que a sua vontade, Senhor, se manifeste em cada um de nós. Que a sua vontade, Senhor, se manifeste em nós. Que assim seja. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Nós acreditamos nessa comunicação com os mortos porque diariamente nos comunicamos, diariamente. Diariamente nos é comprovada essa condição que a humanidade tem de falar com o Espírito Santo, de falar com Deus, sabe? Na Bíblia é relatada a comunicação dos profetas com Deus. Deus falou com o profeta Moisés, não é assim? Moisés falava com Deus. Para aquele período não dava para dizer e instruir aquelas pessoas de que a comunicação é feita por com espíritos elevados. Não dava. Ainda era uma época rude. Então, as pessoas não tinham o esclarecimento que hoje tem. Então, era muito mais fácil acreditar que Deus falava com aquele profeta. Tá tudo certo.
Quais são os profetas da era moderna? São estes que ouvem estes espíritos e que repassam essa mensagem a quem deseja ter conhecimento. Isso acontece nas casas evangélicas, na Igreja Católica, nas casas espirituais. É o que nós fazemos nesse programa. Isso é, de fato, viver a era do homem espiritual. Acredite nisso, você pode fazer isso também. Quando você tem uma intuição de ajudar alguém, é o Espírito Santo, é o Espírito guia. É sim, de fato, você tendo a oportunidade de fazer caridade por intermédio dessa intuição que te leva a tomar essa atitude de beneficiar alguém, ajudar alguém. Acredite. Bom, o programa Madrugada com Deus hoje termina, amanhã estaremos de volta. É o seu parceiro de cada madrugada, de cada manhã. Eu fico muito feliz quando as pessoas nos relatam: eu assisto tal horário, eu assisto a partir da meia-noite mesmo, enfim. Há uma felicidade por saber que há uma busca cada vez maior pela espiritualidade, pelo conhecimento. Eu, em particular, fico muito contente com isso, porque eu sei o quanto isso vai fazer de diferença na sua vida e na vida de todos com quem você convive. Então, vamos lá, vamos espiritualizar a humanidade. O convite está feito. Simples, comece a propagar essa mensagem, tá bom? Fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.